está no capítulo 18 do mesmo livro de Provérbios, versículo 17, e que diz assim: o que começa o seu pleito parece justo, até que vem o outro e examina. Aí, mais uma vez, talvez você possa se perguntar o que tem a ver com o assunto anterior. Muito. Porque nós estamos vendo hoje no nosso Brasil, aí as divergências de ideias, grupo de esquerda, direita, extrema direita, e as pessoas pensam que tudo se resume em apenas isso. Mas essa divergência de ideias é que determina o que as pessoas são ou serão, que tipo de opinião elas formarão e por causa disso, o tipo de decisão que elas tomarão. Porque nós tomamos decisões baseadas naquilo que nós cremos. Então, o que diz que o primeiro que começa o seu pleito, o seu argumento, parece justo. Mas note bem, é sempre assim, você começa a ouvir uma pessoa muito inteligente falar, ela vai explicando, ela vai argumentando, apresentando seus pontos, então nós ficamos encantados, realmente faz sentido, essa pessoa tem razão. Mas ele diz, até que vem o outro e o examina, aí vem o outro e começa a desconstruir alguns pontos que a primeira pessoa colocou. Aí você já começa a ficar meio assim inseguro, realmente. Por quê? Muitas vezes nós não estamos preparados para fazer essa análise, essa crítica, essa desconstrução necessária, muitas vezes, de argumentos falsos, sofismas. Então, às vezes, é preciso esperar que alguém mais emita uma opinião, alguém que diverge daquela pessoa, mais outro, para que nós possamos conseguir construir um consenso no nosso coração, baseado nessa sabedoria que nós temos que buscar. Porque isso não pode ser decidido baseado em partidarismos. Não é porque eu gosto dessa ou daquela pessoa, ou daquele partido, ou daquele grupo, ou daquela igreja. Não pode ser assim. É preciso examinar se há verdade, se há justiça, se há honestidade intelectual, no mínimo, sobre aquela questão. Porque nós sempre tendemos a nos encantar com quem fala bem. Mas precisamos aprender a examinar o que é dito, a examinar o conteúdo, a coerência, se não há contradição, se não há desonestidade intelectual. Notem como isso tudo se integra, como eu venho dizendo. Porque é uma pessoa firme naquilo que faz, é uma pessoa que medita nessas coisas. E quero falar de uma outra passagem. Está no capítulo 22, do mesmo livro de Provérbios, versículo 3. O prudente vê o perigo e esconde-se, mas os simples passam adiante e sofrem a pena. Tem tudo a ver com o que nós temos falado aqui. De que perigo ele está falando? Que o prudente vê o perigo e se esconde. Pode ser uma briga no meio da rua, pode ser uma discussão por causa de uma batida no trânsito, pode ser um conflito na vizinhança da sua casa, em que muitas vezes sobra para a pessoa que chega perto, para ver porque vai apartar a briga. É preciso pensar muito sobre isso. Eu conheço a história de uma pessoa que foi apartar a briga de dois estudantes numa escola, e quando ele segurou um dos que estavam brigando, o outro veio e esfaqueou. Ficou caracterizado que ele segurou para o outro esfaquear, e ele teve problemas na lei, com a justiça por causa disso. Todos que estavam em volta sabiam que não foi isso. Mas é disso que está falando. O prudente vê o mal e se esconde. Mas o simples, aquele que não pensa para fazer as coisas, ele prossegue e sofre a pena. Até uma outra versão, variante desse versículo, no capítulo 26 do mesmo livro de Provérbios, e que diz assim: o que passando se mete em questão alheia é como aquele que toma um cão pelas orelhas. Ele tentar pegar um cachorro pelas orelhas, como se pega um coelho, é no mínimo burrice. Você já sabe o que vai acontecer. Ele vai te morder. Cachorro não é coelho, ele não vai aceitar isso. Então ele está dizendo que aquela pessoa que se intromete em certas questões alheias, ela tem que ir com muito cuidado. Porque ela não sabe que ela pode estar entrando em algo que vai causar um prejuízo, às vezes, muito maior a ela do que os que já estavam lá. Eu não estou dizendo para você se tornar um covarde, que não ajuda pessoas, mas apenas estou repassando para você a sabedoria que vem da Bíblia, no livro de Provérbios, dizendo para você tomar cuidado com as questões que você se envolve. Claro, e além de brigas, de discussões do trânsito, também pode ser o quê? Uma questão familiar, pode ser um assunto de polícia. Às vezes alguém está fazendo algo escuso, um esquema, e você se senta com aquelas pessoas, há pessoas que nós não devemos nos envolver com elas. Porque envolvermos-nos com elas pode significar o quê? Que nós sejamos vistos como quem anda fazendo o que eles fazem, o que essas pessoas fazem.
É nesse sentido que o autor, o rei Salomão, fala no livro de Provérbios. Tome muito cuidado com as questões que você se envolve, com as pessoas que você se envolve. Analise tudo, medite, tenha cuidado, porque esse nosso mundo é cheio de armadilhas. Eu conheço muitas histórias tristes de coisas aparentemente inocentes, simples, que jogaram as pessoas em tremendo sofrimento, porque elas apanharam algo que já estava em andamento como uma torrente, uma imensa de uma onda que a pegou e a quebrou toda. É nesse sentido que nós temos que tomar cuidado.